bom dia. Dentro desse nosso revisional, que a gente está fazendo sobre alguns pontos específicos de trigonometria, na última aula, a gente trabalhou basicamente a diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero. É sobre esses dois pontos que eu quero dar uma pincelada com vocês. Por que a gente trabalhou a diagonal de um quadrado? O objetivo ali foi a gente desenvolver o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Por quê? Porque quando você traça a diagonal em um quadrado, você divide aquele ângulo de 90 graus ao meio em dois de 45 graus. E aí a gente desenvolve o seno, cosseno e tangente para ele. E a altura de um triângulo equilátero? Quando você traça a altura em um triângulo equilátero, você divide o ângulo interno de 60 graus ao meio. Então fica um ângulo de 30 graus e o triângulo retângulo que você descobre naturalmente dentro do triângulo equilátero, ele acaba sendo um triângulo com dois ângulos, 30 e 60 graus. Então dessa forma você tem exatamente a confecção, a construção dos ângulos de 30, 60 e 45 graus. Essencialmente foi isso que a gente falou. Então, a gente pôde perceber que os ângulos de 30, 45 e 60 graus são três ângulos extremamente importantes, não apenas dentro da trigonometria e da geometria, mas são ângulos que surgem com muita frequência no universo, na natureza, dentro das outras áreas de conhecimento, na área de exatas, matemática, física, engenharias, aparece com muita frequência também dentro da química, dentro da biologia. Então, assim, 30, 45 e 60 graus realmente são ângulos muito importantes para a gente desenvolver, para a gente trabalhar, tá? Além desses ângulos, eu apresentei para vocês também aquela tabela trigonométrica dos ângulos 1 até 90 graus. Não tem que decorar, obviamente, esses valores, mas vocês têm que saber manipular, operar, vocês têm que saber ler cada um desses numerozinhos aí dessa tabela na frente de vocês, tá? Agora, especificamente em relação aos ângulos de 30, 45 e 60 graus, eles são o que a gente chama de ângulos notáveis. São apenas esses que a gente aprendeu lá na oitava série? Não. A gente pode falar, por exemplo, que o ângulo de 0 grau é notável, o ângulo de 90 graus é notável, 270 graus, 180 graus, 360 e mais alguns, tá? Então são todos ângulos importantes para a gente aprender a trabalhar com eles, tá? E em função disso, a gente vai construir para vocês agora a velha conhecida tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, tá bom? Tabela dos ângulos notáveis. Repito, não são todos, mas são três dos principais, dos mais importantes que a gente precisa saber. Por quê? Porque todos os demais ângulos, pelo menos os mais importantes, os que a gente realmente desenvolve, trabalha, estuda, eles são de certa forma consequência desses três, que são o 30, o 45 e o 60 graus. São todos, de certa forma, uma consequência natural desses três. Bem, já antecipei e já desenhei a tabela para a gente facilitar a nossa vida. Nessa primeira linha aqui, eu vou escrever a função seno. Prontinho. Na segunda linha de baixo, eu vou escrever a função cosseno. E na terceira e última linha, eu vou escrever a função tangente. Prontinho, tá? E agora eu vou escrever nessa primeira coluna 30 graus, na próxima coluna 45 graus e na última coluna 60 graus. Creio eu, tá, que vocês de fato tenham estudado isso aqui lá na oitava série. Então a gente vai fazer apenas um revisional. Por isso que esse ponto da matéria se chama revisão de tópicos de trigonometria, tá? Gente, como que vocês aprenderam a desenvolver isso aqui lá no ensino fundamental? Vocês tinham aprendido aquele macetinho, né? 1, 2, 3.
e depois 3, 2 e 1. Foi assim que vocês aprenderam. Logo em seguida, o professor ensinou vocês a colocar a raiz quadrada em cada um deles. Tá aqui, ó. Em todos eles eu coloco raiz quadrada tanto no seno quanto no cosseno, tá? E no final eu faço mais o que? Divido cada um deles por 2. Então eu pego cada um desses resultados e divido por 2. Só que tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: quando eu faço a raiz quadrada de 1, aqui por exemplo, ó, a raiz quadrada de 1 é o próprio 1, então não tem por que você deixar a raiz em 1. A mesma coisa aqui, ó, raiz quadrada de 1 é o próprio 1, então eu posso tirar a raiz quadrada, tá? Então você tem ali o seno, o cosseno de 30, 45 e 60 graus. Professor, e a tangente? Não vai decorar, não tem macetinho também não? Tem, mas eu prefiro que vocês entendam ou que vocês construam pelo conhecimento, pela definição da função tangente. Qual é? A gente já não aprendeu que quando você pega o seno de 30 graus e divide pelo cosseno de 30 graus, você não acha a tangente de 30 graus? Sim, então tu vai dividir uma fração pela outra. Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica a segunda invertida. Quando você fizer isso, o que você vai descobrir como resposta? Raiz de 3 sobre 3. É a tangente de 30 graus. E o de 45? Não é o seno dividido pelo cosseno? Sim, o número dividido por ele mesmo. Então isso aqui só pode ser 1. E no final, divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando você faz a divisão dessas duas frações, o resultado vai ser tão somente raiz quadrada de 3. Tá? Então aqui você tem a tabela construída de forma maceteada de seno, cosseno e tangente, de 30, 45 e 60. Tem que decorar esses valores, decorar. E você tem do lado direito, né? Você tem todo do lado direito aqui, uma tabela que você tem que aprender a ler, a operar, a descobrir os valores dentro dela. Bem, dando sequência, a gente vai resolver a partir de agora algumas questõezinhas de trigonometria dentro desse assunto, tá? Então vou escrever aqui solução e a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu bem recentemente. Um avião decola com uma inclinação de 15 graus em relação ao horizonte. Então você tem que colocar sua capacidade criativa e imaginativa em prática. Então você tem aqui uma pista de aeroporto, você tem aqui uma pista de pouso e decolagem, tá aqui, aqui é o chão, o avião vem vindo, e de repente ele atinge a velocidade suficiente para fazer o que? Nesse ponto ele decolar, tá? E ele falou que a inclinação, essa inclinação aqui, com o plano do chão, do horizonte, é uma inclinação de 15 graus, tá aqui, ó. Aí ele falou o seguinte, ó, após percorrer 500 metros nesta direção. Qual direção? A direção de decolagem. Então, quando ele decolou nesse ponto, chegou num determinado momento, aqui assim, ele já tinha percorrido nessa distância um total de 500 metros, meio quilômetro. Aí veio a pergunta, qual que será a altura do avião em relação à pista? Então, quando ele chegou nesse pontinho aqui, ele olhou para baixo, né, e ele percebeu que ele já estava a uma altura de quantos metros? Foi a pergunta, né? Então, essa é a questão. Quando ele chegou numa inclinação de 15 graus, percorrido seus 500 metros, nesse ponto ele olha para trás e pergunta, que altura que eu estou em relação ao chão? É isso. Aí o enunciado ele te falou o seguinte, olha, se você for trabalhar a função seno nesse exercício de 15 graus, é para você trabalhar o valor 0,26. Caso você vá para o caminho do cosseno de 15 graus, aí você usa
0,97. Caso você descubra alguma forma de resolver essa questão usando a tangente de 15 graus, aí você é para trocar o valor de 0,27. É isso que você tem que fazer a partir de agora. Vamos interpretar agora o nosso problema. Aqui você tem 15 graus e você tem um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, você pode trabalhar, por exemplo, teorema de Pitágoras, ou você pode trabalhar seno, cosseno e tangente, porque dessa forma você tem cateto oposto, cateto adjacente, tem hipotenusa, não é verdade? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver o que a gente tem de informação. Comparado a esse ângulo de 15 graus, esse H não é o cateto oposto? É. E esse 500 metros não é a hipotenusa? Sim. Então, o que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? É seno, cosseno ou a tangente? O cateto oposto com a hipotenusa é o seno. Então, para você descobrir esse valor de H, você vai ter que trabalhar o seno de 15 graus. Tá bom? Por definição, o seno é a medida do cateto oposto H sobre a hipotenusa 500. Só que o exercício pediu para que você substitua o seno de 15 graus por quanto? Seno de 15 graus, ele mandou você trabalhar o valor 0,26. Então, tu vai trocar por 0,26, tá? E agora, fazer a velha conhecida multiplicação cruzada. Vai deixar o H quietinho e vai multiplicar o 500 por 0,26. Então tá aqui, ó. H vai ser igual a 500 que multiplica 0,26. Gente, você pode fazer isso na calculadora. Você pode fazer essa continha, por exemplo, no cantinho do caderno, lápis, né? Ou você pode fazer isso mentalmente. Não é difícil de você fazer isso de cabeça, não. Quer ver como? Se aqui fosse 1000, quanto que seria 1000 vezes 0,26? Se fosse 100, daria 26, não daria? 0,26 vezes 100, não daria 26? Só que não é 100, é 1000. Então multiplica por 10 de novo. Então daria 260 se fosse 1000. Só que não é 1000, é a metade, 500. Então não vai ser 260, vai ser a metade, 130. Então tá aqui, ó, a altura é de 130 metros. Então quando o avião chegou nesse nível aqui e ele olhou para baixo, ele percebeu que a sua altura, que ele já tinha se elevado em relação ao nível do solo, em relação à pista de pouso e decolagem, a 130 metros. O que você tem que fazer? Estudar essa questão, estudar esse desenvolvimento e logo em seguida tentar fazer essa questão sozinho, sem olhar, entendendo cada passo, tá? Questão número 6. É mais ou menos parecido, só que fazendo uma interpretação um pouquinho melhor, um pouquinho mais sofisticada, tá? Vamos para a solução. Em determinada hora do dia, uma árvore de 15 metros plantada em uma região plana faz uma sombra de 25 metros. Então você tem uma árvore, ela possui 15 metros de altura, ela foi plantada numa região plana e a sombra dela no chão é uma sombra de 25 metros. Então qual é a ideia que você vai ter que desenvolver aqui? É a seguinte, ó. Você tem aqui o chão, tá? O chão, região plana. Aqui você tem a sua árvore, ok? Aqui você tem a sua árvore. Aqui você tem o sol, tá? E esse sol vai projetar uma sombra, exatamente de quanto? Vai projetar uma sombra de 25 metros. Então tá aqui assim, ó. O chão tá aqui, tá? E você tem uma sombra desse pontinho até esse pontinho, 25 metros projetados de sombra. Show de bola. Agora o que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte, qual é a altura da árvore? A altura da árvore é essa distânciazinha
aqui, ó, 15 metros de altura, tá? Você tem que partir do princípio que a árvore ela está plantada em condições ideais, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o plano do chão, tá? Aí ele te falou o seguinte: qual é o ângulo de incidência dos raios do Sol com o plano do horizonte? Gente, os raios do Sol são esses raios aqui pontilhados. Quando ele encontrar com o plano do horizonte, tá? Então a linha do horizonte é essa linha aqui. Então você vai perceber que vai formar, na verdade, um ângulozinho aqui que eu vou chamar de ângulo alfa, tá? É esse ângulo alfa que o problema quer que você calcule. Então o que você vai fazer? Tu vai associar as informações que você tem, vai tentar te estabelecer alguma relação entre uma e outra. Aqui você tem um ângulo alfa. Você percebe que formou-se aqui, né, um modelo matemático, que é um modelo de triângulo retângulo. Tá? Dentro desse modelinho matemático de triângulo retângulo, você pode aplicar, por exemplo, teorema de Pitágoras. Você pode, por exemplo, trabalhar seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Tem tudo isso de possibilidade. Tu vai relacionar quem nesse triângulo retângulo azul? Tu vai pegar o ângulo alfa e ver o que esse 15 aqui é em relação a ele. Esse 15 é o cateto oposto. E o que o 25 é? O 25 é cateto adjacente. Aí eu te pergunto, cateto oposto com cateto adjacente. Quem é que relaciona os dois? É o seno, o cosseno ou a tangente? É a tangente. Então você vai relacionar a tangente do ângulo alfa como sendo a medida do cateto oposto, que vale 15, sobre a medida do cateto adjacente, que vale 25. E aí, gente, você tem várias formas diferentes de resolver essa questão, tá? Eu poderia, para facilitar a minha vida, fazer a seguinte conta. Eu poderia multiplicar aqui por 4 e multiplicar aqui também por 4. Professor, mas por que por 4? Porque a parte de baixo fica 100, e aí é mais fácil dividir por 100. A parte de cima vira o quê? 15 vezes 4, 60. E a parte de baixo vira 100. E quanto que é 60 dividido por 100? Vai ficar 0,6. Então você tem que a tangente de alfa vale 0,6. Professor, entendi, mas eu achei a tangente do ângulo alfa e o problema me perguntou quem é o ângulo alfa. Então você tem um ângulo cuja tangente é 0,6. Quem é esse ângulo? Se o enunciado não te deu informação nenhuma, você vai ter que fazer o que precisamente? Você vai usar aquela tabela branca cheia de valores que eu apresentei para vocês na última aula, ou no último quadro. Vamos lá na coluna da tangente e ver qual tangente ou qual ângulo que tem tangente 0,6 ou 0,60. Vamos lá, achei. Tangente, hein? Vamos caçar a tangente agora. Gente, olha só aqui, por favor. Aqui você tem a tangente, tá? Coluna da tangente. Eu tenho que achar 0,6 ou 0,60. Ó, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Eu tenho que achar 0,6, ó. 0,4, 0,5, 0,5, 0,6. Opa, achei que interessava, tá? Qual é o ângulo que tem tangente 0,6? É o 31 graus. O próximo é 0,62. Já fugiu um pouquinho, mas ainda serve como margem de erro. Mas o 0,60 nos interessa, que é o 31 graus. Então a resposta é: o ângulo alfa é aproximadamente 31 graus. Então a gente vai lá para frente e finaliza a questão, tá? Então tá aqui, ó. O ângulo alfa procurado é de aproximadamente 31 graus. Então nessas condições você pode supor que o Sol, tá, ele projeta
o topo da árvore, né? Ele projeta o topo da árvore no chão, e se esse ângulo de inclinação for de aproximadamente 31 graus, a árvore tendo 15 metros, o tamanho da sua sombra é de 25. Essa é a solução da questão, tá? É bacana, mas tem que ter um pouquinho de boa vontade, de perseverança, de paciência para resolver, tá? Mas é uma questão interessante, uma questão bonitinha para a gente resolver. Gente, agora a gente vai resolver o que a gente chama de lei dos senos. A lei dos senos é uma lei bastante importante, tá? Ela tem uma aplicação bem mais ampla do que você simplesmente trabalhar seno. E também existe a lei dos cossenos, que ela tem uma abrangência também maior do que simplesmente você trabalhar o cosseno de um determinado ângulo, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou desenhar um triângulo qualquer. Então, eu vou desenhar, por exemplo, esse triângulozinho aqui, ó. Professor, que tipo de triângulo é? Isósceles, escaleno, equilátero, qualquer coisa. Por isso que a lei do seno ela é importante. Porque a gente está trabalhando recentemente o seno tão somente em triângulo retângulo. E agora essa lei vale para qualquer tipo de triângulo, tá? Vou chamar esse vértice aqui de vértice A, vou chamar esse vértice aqui de B e esse aqui de C. Aqui você tem um ângulo A. Do lado oposto a esse ângulo A, você tem um lado BC. Esse lado BC mede quanto? Azinho, tá? Aqui você tem o ângulo B. Do lado oposto a esse ângulo B, você tem esse lado aqui, que é o lado AC. Qual é o tamanho desse lado AC? Bzinho. E no final, você tem esse ângulo C. O lado oposto a esse ângulo C é o lado AB. Qual é o tamanho desse lado AB? É o tamanho Czinho. E agora, a gente vai entender o que é a chamada lei do seno, ou, no plural, lei dos senos, tá? É uma formulazinha, é uma relação, tá, que estabelece uma razão entre o lado e o seno do ângulo oposto a esse lado. Como assim, professor? Não entendi. Você vai pensar o lado A, que é o tamanho desse lado aqui, e o ângulo oposto a ele, que é o ângulo A. Então você vai estabelecer uma relação ou uma razão entre o tamanho do lado e o tamanho do seno do ângulo oposto. É isso aqui, ó. A sobre seno do ângulo oposto a esse lado A, que é o ângulo A. A mesma coisa é em relação a B. Vou até marcar com uma outra corzinha aqui, ó. Você tem esse lado que mede B, e do lado oposto você tem o ângulo que deu origem a ele, que é o ângulo B. E aí você vai fazer o quê? Você também vai estabelecer uma razão entre o lado que mede B e o seno do ângulo oposto que deu origem a esse lado B. Qual é o ângulo? É o ângulo B, tá? E por fim, você vai fazer a mesma coisa, só que com o lado C. Você tem o lado C e do lado oposto você tem o ângulo que deu origem a ele, que é o ângulo C. E também você vai estabelecer essa razão entre o lado C e o seno do ângulo oposto a ele, que é o ângulo C. Gente, o que a lei dos senos fala? A lei dos senos fala o seguinte, que quando você divide A pelo seno do ângulo oposto a ele, o resultado é rigorosamente igual a quem? Ao lado B dividido pelo seno do ângulo oposto B. E também vai ser rigorosamente igual a quem? Ao lado C dividido pelo seno do ângulo oposto a C. Então aqui você consegue montar igualdades. Quando você monta uma equação, você está dando de novo o primeiro passo para resolver uma questão. Quando você equaciona qualquer problema, qualquer situação da vida, você está dando realmente os primeiros passos para você conseguir desembolar a questão, para você conseguir desenvolver o problema, resolver o problema.
tá? Então, a partir de agora, você pode fazer o que? Montar uma igualdade. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B. Ou então, A sobre seno de A é igual a C sobre seno de C. Ou ainda, B sobre seno de B é exatamente igual a C sobre seno de C. Então, você monta uma equação, faz a multiplicação cruzada e resolve o problema. Isso é a lei dos senos, tá? Só que ainda tem mais um detalhezinho. Existe ainda a possibilidade desse triângulo ele estar inscrito numa circunferência. Como assim, professor, inscrito numa circunferência? Olha só os vértices desse triângulo. Os vértices A, B e C. Vai que esses vértices eles estejam posicionados exatamente sobre uma circunferência, igual eu estou desenhando para vocês aqui. Pode acontecer dos vértices desses triângulos eles estarem posicionados exatamente sobre a circunferência. Aqui assim você tem o centro dessa circunferência. E toda circunferência tem o seu raio que mede, regra geral, raio de medida R. Caso, repito, caso esse triângulo esteja posicionado, tá? Seus vértices estejam posicionados sobre a circunferência, você ainda pode estabelecer mais uma igualdade aqui no final. Você ainda pode falar que A dividido pelo seno de A, ou B sobre seno de B, ou C sobre seno de C, cada um deles ainda vai ser igual a 2R's. O que é 2R's? É o diâmetro da circunferência, é o dobro do raio. E aí você tem a lei dos senos, entendeu? Então você tem que, a lei dos senos fala A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. E se esse triângulo estiver inscrito numa circunferência, você ainda pode montar mais uma igualdade lá no final, que é igual a 2R's. Professor, eu entendi. Eu só não entendi esse negócio que o senhor falou aí de inscrito. Gente, quando eu falo assim, fulano, Beltrano, você já se inscreveu no concurso? Aí você fala assim, sim, professor, já me inscrevi. O que significa isso? Se você se inscreveu, se você está inscrito no concurso, quer dizer que você está dentro do concurso, você está dentro do processo seletivo. Então você percebe que o triângulo amarelo ele está inscrito na circunferência laranja. Ela está dentro da circunferência laranja, mas os vértices estão posicionados sobre a circunferência. Então, não basta apenas que ela esteja dentro. As suas extremidades têm que estar sobre a circunferência. Isso é inscrição. Tá? Então, existe, vou até escrever com uma outra corzinha para vocês aqui, a questão da inscrição. Vou escrever aqui, ó, inscrição. Mas existe também a circunscrição. Tá aqui, ó, circunscrição. Se o que está inscrito, circunscrição, ok. Se o que está inscrito é o que está dentro, o que está circunscrito é o que está por fora. Então, pergunta aqui, você tem a circunferência por fora e tem o triângulo amarelo por dentro. Quem é que está circunscrito? A circunferência. Então, a circunferência laranja ela está circunscrevendo o triângulo amarelo. Ou, de outra forma, que o triângulo amarelo ele está inscrevendo, ele está sendo inscrito na circunferência laranja. Eu poderia brincar e fazendo vários desenhos diferentes aqui para vocês. Quer ver? Olha só aqui, por favor. Eu vou desenhar aqui, ó, um quadradinho, tá? Quadradinho qualquer, sem muita precisão no desenho, só para ilustrar um pouco a nossa ideia aqui, tá? E eu vou fazer o que agora? Eu vou desenhar dentro desse quadradinho, tá? Uma circunferência.
só que a circunferência vai ter que tocar os 4 lados desse quadrado. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Uma circunferência amarela desenhada dentro do quadradinho verde, mas de tal forma que a circunferência esteja tocando, tangenciando o quadrado. Então eu posso falar que a circunferência amarela está inscrita no quadrado verde, ou que o quadrado verde está circunscrito à circunferência amarela. Eu ainda poderia brincar. Olha aqui, por favor. Já poderia fazer isso aqui assim, quer ver? Ó? Desenhar um novo quadradinho azul, colocar uma cor diferente, tá? Só para ficar mais bonitinho. Então, olha só. Desenhei um quadradinho azul inscrito na circunferência amarela. Então, olha que interessante. Os 4 vértices do quadradinho azul estão posicionados sobre a circunferência. Então eu poderia falar que o quadrado azul está inscrito na circunferência amarela, ou que a circunferência amarela está circunscrita ao quadrado azul. Não é interessante? Olha só mais uma curiosidade para a gente encerrar por aqui essa parte. O quadrado amarelo, aliás, a circunferência amarela, ela está tanto inscrita no verde, mas circunscrita ao azul. Então ela atende às duas condições ao mesmo tempo, dependendo de qual é a sua referência. Essa é a ideia de circunscrição e inscrição. Inscrição, interno, dentro. Circunscrição, circunferência, circundar, por fora. Contornar, que está por fora. Está apenas no contorno, está apenas na borda, está pelo lado de fora externo. Então, gente, lei dos senos. A sobre seno de A tem que ser exatamente igual a B sobre seno de B. Tem que ser exatamente igual a C sobre seno de C. Caso o triângulo esteja inscrito numa circunferência, você ainda pode estabelecer mais uma igualdade. Acrescentar lá no final igual a 2R's. E aí você monta todas as possibilidades possíveis. Você pode fazer esse aqui igual a esse, isso com esse, ou esse aqui igual a esse aqui, ou ainda, se for uma inscrição, o primeiro com esse último aqui. Ou ainda, esse com esse, ou esse com esse. E no final, esse com esse. Então são todas as possibilidades possíveis. Tá? Gente, se existe a lei dos senos, é porque também existe a lei dos cossenos. E aqui, olha só que interessante na lei dos senos. Eu não fiz menção alguma para os ângulos desse triângulo. Ou seja, a lei dos senos é uma lei que vale para todo tipo de triângulo. Vou escrever aqui, ó. Vale para todos. Vale para todos os triângulos, todos os tipos. Equilátero ou não, retângulo ou não, qualquer tipo de triângulo. É triângulo? Sim, então está valendo a fórmula. Vale para todos os tipos de triângulo. A lei dos cossenos também vai ser uma lei válida para todo tipo de triângulo, sem exceção. Se a gente estava acostumado a apenas trabalhar com a ideia de cateto, hipotenusa, teorema de Pitágoras, que são expressões tão somente, exclusivamente para triângulo retângulo, lei do seno e lei do cosseno vale para todo tipo de triângulo. Então é uma regra geral, é a generalização da aplicação de seno e cosseno. O que a gente vai fazer? Vou construir aqui um triângulo também, e a gente vai fazer o nosso desenvolvimento. Então está aqui a base do meu triângulo, está aqui. Não vou fazer com muita precisão, apenas para a gente esboçar a ideia. Está aqui o triângulo, fechei aqui. Professor, que tipo de triângulo é? Preciso de responder? Não, né? Porque você já sabe que isso aqui é um triângulo qualquer. Qualquer é qualquer, independentemente do ângulo, independentemente dos lados. É um triângulo qualquer. Então, tanto faz que tipo de triângulo ele é, tá? Então, aqui você tem o vértice A,
ângulo A, né? Do lado oposto a ele você tem a medida Azinho. Aqui você tem, por exemplo, o vértice B. Do lado oposto ao ângulo B, você tem um lado que mede Bzinho. E aqui você tem o vértice C, não tem? Do lado oposto a ele, você tem o lado que mede Czinho. Ok. E agora a gente vai aprender sobre a lei dos cossenos. Ela é um pouquinho mais enjoada, tá? Mas ela é fácil de se decorar. Desde que vocês prestem, por favor, bastante atenção. Gente, existe no Teorema de Pitágoras, né? Existe no triângulo retângulo o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele fala o seguinte, que o quadrado da hipotenusa equivale à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui é um triângulo qualquer. Vamos supor que ele fosse um triângulo retângulo e eu estivesse considerando esse A aqui como sendo a hipotenusa. Se isso aqui fosse a hipotenusa, aqui seriam os dois catetos e aqui seria um ângulo de 90 graus. Aí eu poderia aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele fala o seguinte, A ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa, equivale à soma dos quadrados dos catetos. Não seria isso? Sim. Mas eu poderia considerar, não o A, eu poderia considerar o B sendo a minha hipotenusa. Se o B fosse a hipotenusa, então C e A seriam os catetos. Sendo catetos, aqui você teria um ângulo de 90 graus. Concorda comigo? Aqui você teria 90 graus. E aí você aplicaria a fórmula, o teorema de Pitágoras de novo. Quadrado da hipotenusa seria igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado mais C ao quadrado. Ok. Mas eu poderia não considerar o B como sendo a hipotenusa. Eu poderia ainda considerar o C sendo a hipotenusa. Se o C é a hipotenusa, esses dois aqui fazem o papel de cateto. Então eu teria aqui o que exatamente? Um ângulo de 90 graus. Então aqui seria hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então ficaria assim a fórmula. Ó. C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que eu estou considerando triângulo retângulo, eu estou considerando hipotenusa, catetos de forma hipotética. Mas não é, porque isso aqui vale para qualquer coisa. Então, eu não posso simplesmente parar a fórmula da lei dos cossenos ali. Então, eu tenho que melhorar isso mais um pouquinho. Vou escrever de azul a partir de agora. A fórmula ela vai ser completada. Você começa como se fosse o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado. E C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Você tem três possibilidades para começar. Mas a fórmula ela completa. Ela continua. Depois dessa, entre aspas, Teorema de Pitágoras, você faz o quê? Menos duas vezes alguém. Menos duas vezes alguém. Menos duas vezes alguém. Professor, menos duas vezes quem? Esses dois lados que você está trabalhando aqui. Ó. No caso, B e C, então menos duas vezes B vezes C. Menos duas vezes quem aqui? A e C. Então, menos duas vezes A vezes C. E aqui, menos duas vezes A e B. Então, menos duas vezes A e B. Tá, professor. Lá na lei do seno, é A sobre o seno do ângulo. B sobre o seno do ângulo. C sobre o seno do ângulo. Lá na lei do seno, apareceu o seno. Na lei do cosseno, não tem que aparecer o cosseno? Tem. E ele apareceu onde? Agora. E aí você vai completar vezes, vezes, vezes o cosseno de alguém. Vezes, vezes, vezes o cosseno de alguém. Cosseno de quem? Se você trabalhou inicialmente o lado A, então tu vai finalizar
com o ângulo A, que é o ângulo oposto ao lado A. Se você começou com o lado B, você vai finalizar com o cosseno do ângulo oposto ao lado B, que é o ângulo B. Se você começou com o lado C, você vai finalizar com o cosseno do ângulo oposto ao lado C, que é o ângulo C. Entenderam? De outra forma, você ainda poderia observar isso aqui, ó. Entre B e C. Entre B e C, ó, B e C. O B está aqui, o C está aqui. Entre B e C, você não tem esse ângulo? Tem. Que ângulo? A. Então, você vai fazer menos 2 vezes BC, que multiplica o cosseno do ângulo formado entre eles. Menos 2 vezes BC, que multiplica o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, entre B e C, você tem aqui, ó, o ângulo A. Quer ver outro caso? Deixa eu apagar aquele vermelhinho lá no triângulo para a gente fazer outra possibilidade. Olha aqui, por favor. Tá? Olha aqui, ó, A e C. O A está aqui, o C está aqui. Entre o lado A e o lado C, você tem que ângulo? Você tem esse ângulo aqui, que é o ângulo B. Então, menos 2 vezes AC, que multiplica o cosseno do ângulo entre A e C, que é o ângulo B. Percebeu? Tá aqui. Tá? Observe que é sempre a letrinha que falta, ó, entre B e C. É a letra A, só que na forma de ângulo, ou seja, é o terceiro lado. Entre A e C, tem a letrinha que falta, que é a letra B. E quem é essa letra B? É o ângulo que está oposto a esses dois lados aqui. Entendeu? Aliás, está oposto não, que forma esses dois lados. Tá? Entre o A e B, você está faltando aqui a letrinha C. Quem é a letrinha C? É o ângulo formado entre os lados A e B. Tá? Então, se a gente for lá de novo para o quadro, né, para o triângulo, olha o que vai acontecer aqui de novo. Vou pintar ele de novo para vocês perceberem. Menos 2 vezes AB. O A está aqui, o B está aqui. Entre A e B, você tem esse ângulo aqui. Que ângulo? C. Então, é menos 2 vezes AB, que multiplica o cosseno entre eles. Então, está aqui, ó, menos 2 vezes AB, que multiplica o cosseno entre eles. Tá? Então, gente, fiquem atentos, fiquem espertos, tá, com essa fórmula aqui, porque essa fórmula é extremamente importante para a gente entender. Então, você tem 3 possibilidades para começar com a lei do cosseno. Se você começa com o lado A, tu vai finalizar com o cosseno do ângulo oposto a ele. Se você começa com o lado B, tu vai finalizar com o cosseno do ângulo oposto a ele. Se você começa com o lado C, você finaliza com o cosseno do ângulo oposto a ele. Então, estão aqui, ó, as 3 possibilidades de você desenvolver a lei dos cossenos, tá? Gente, é mais sofisticada, mas ela não é tão difícil da gente trabalhar, não. O que a gente vai fazer a partir de agora? Exercício. Então, gente, vamos resolver a questão número 7, né? Solução. Vamos interpretar, vamos colocar em prática o que vocês já acabaram de estudar, tá? Determine o comprimento C e também a área A da circunferência. Gente, primeira coisa, como que se calcula o comprimento C de uma circunferência? A formulazinha é 2πr. Como que se calcula a área de um círculo ou a área de uma circunferência? A área você calcula como? Formulazinha πr ao quadrado. Você tem o π aqui e você tem o π aqui. O que é o nosso π? É aquele número irracional 3,14. Se no final das contas você quiser trocar o π por 3,14, pode, não tem problema algum, tá? Agora, observe o seguinte, nessa formulazinha aqui, a única letra é o R. O R é uma letra a ser descoberta, porque π
é número. Nessa formulazinha de baixo aqui, a única letra a ser descoberta é o R. Por quê? Porque π também é número. Agora, o que é o R exatamente? O R é o raio da circunferência, que ele está te pedindo para calcular quanto que vale tanto o contorno dessa voltinha toda aqui, que é o comprimento da circunferência, mas também a área, que é toda essa região interna aqui da circunferência. Tudo isso é a área. Então o objetivo é descobrir o valor de R. Só que preste atenção, por favor. Tá? Você tem os vértices de um triângulo e esse triângulo está inscrito numa circunferência. Opa, triângulo inscrito numa circunferência envolvendo R, eu lembro que é a lei dos senos. Tá lembrado? Então já desconfia disso. Mas a gente, por eliminação, a gente vai excluir outras possibilidades daqui a pouco. Gente, você tem os ângulos internos do triângulo aqui, ó. A soma de todos eles, incluindo o ângulo C, tem que dar 180 graus. Se você nesses dois aqui já tem 150, porque 105 com 45 já dá 150, faltam quantos para esse ângulo C formar 180 graus? Faltam apenas 30 graus. Então você já tem também o terceiro ângulo interno. Então quer dizer que não tem ângulo de 90 graus. Não tem ângulo de 90 graus. Então não é triângulo retângulo. Não sendo triângulo retângulo, você não pode trabalhar cateto, não pode trabalhar hipotenusa, não pode trabalhar Pitágoras. Então te sobram apenas duas possibilidades. Ou é lei do seno, ou é lei do cosseno. Só que triângulo inscrito numa circunferência, você já aprendeu que é lei dos senos. Então é muito provável que eu tenha que desenvolver a lei dos senos para resolver essa questão. Para eu ter certeza, envolvendo R, eu tenho que lembrar o seguinte: A sobre seno de A tem que ser igual a 2R's. Então eu tenho que identificar um lado e eu tenho que identificar o seno do ângulo oposto a esse lado. Bem, um dos lados ele falou que a distância entre A e B, ó, vale 10. A distância entre A e B, ele falou que vale 10. Então um lado eu já tenho. Falta descobrir o quê? O seno do ângulo oposto. Só que o seno de 30 graus eu sei que vale meio, pela tabelinha trigonométrica. Então matou a questão. Lado sobre o seno do ângulo oposto, que é 30 graus, vai ter que ser obrigatoriamente igual a 2R's. Prontinho, fazer conta agora, porque o seno de 30 graus eu sei que vale meio. Então como é que vai ficar isso aqui? 10 dividido por meio vai ser igual a 2R's. Faça a multiplicação cruzada. Aqui, ó, 2R's vezes meio igual a 10. Então tá aqui, ó, 2R's vezes meio é igual a 10. Então simplifica. 2R's dividido por 2 e sobra apenas R. R vezes 1, R. Então o R vale 10. A unidade foi dada em centímetros. Olha lá no enunciado, ó, unidade dada em centímetros. Gente, se o R é igual a 10, você joga ele aqui e joga ele aqui. Vamos fazer primeiro o comprimento da circunferência. 2π vezes o raio, então vai ficar 2π vezes 10, ou tão somente 20π centímetros. E aqui embaixo vai ficar π vezes o raio, que vale 10 ao quadrado, ou simplesmente 100π. E a unidade para a área é centímetros quadrados. As duas respostas a gente já achou. Caso você queira substituir o π por 3,14, você faz aqui, ó, 20 vezes 3,14, faça aí no cantinho do caderno, vê quanto que vai dar, e faça aqui também, ó, 100 vezes 3,14. Fica de curiosidade para vocês também fazerem essa continha e ver quanto vai dar a resposta. Tá? Tem necessidade de trocar o π por 3,14? Não, não tem. Mas se você quiser, pode fazer que está certinho. Então está aqui, ó, a primeira resposta, o contorno da circunferência, ou seja, o tamanho da bordinha dessa pizza aqui, né? O tamanho dessa volta
vale 20 π centímetros, e a área que está aqui, ó, 100 π centímetros quadrados, ou seja, se eu quiser calcular toda essa região, todo o espaço ocupado por essa região interna aqui da circunferência, essa região interna tem uma área de 100 π centímetros quadrados. E a gente finaliza a questão. Não vou fazer a próxima questão, número 8 agora, mas a gente resolve na próxima aula. Se você quiser tentar fazer por conta própria, eu deixo isso como sugestão para você já começar a quebrar a cabeça sobre esse assunto. Fico por aqui, obrigado pela atenção de cada um de vocês. Se vocês precisarem, me procure, que eu sempre tenho um grande prazer de ajudar cada um. Obrigado e até o próximo encontro.